Uma das coisas que mais chama a minha atenção na palavra de Deus é a capacidade que ela tem de produzir pensamentos, ensinamentos, propósitos contra a maré do mundo. É como se o mundo tentasse ensinar ou encher a nossa cabeça, inflamar os nossos corações com tantas situações, e a palavra de Deus sempre vem com uma esperança contra esta linha de raciocínio do mundo, do sistema do mundo. E eu quero dividir com você outra vez mais uma questão que Deus colocou no meu coração, um ensinamento, uma palavra que Ele trouxe para o meu coração, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, nos primeiros versículos. Um trecho muito conhecido da palavra que você certamente ou já leu ou já ouviu falar, que trata a respeito da ressurreição de Jesus. Este trecho especificamente, ele comenta sobre aquela ocasião, aquela passagem em que as mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e uma outra mulher foram ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus, embalsamá-lo, passar o perfume, enfim. E elas, caminhando muito entristecidas, ao chegarem no túmulo, percebem que o túmulo já estava aberto, a pedra já havia sido removida da frente do túmulo, o túmulo estava vazio e havia um anjo dentro do túmulo. E elas, muito preocupadas, o anjo diz para elas assim: vocês fiquem tranquilas, não se assustem, vocês estão procurando Jesus Nazareno, ele ressuscitou. E aí, no versículo 7, em continuidade, o anjo diz assim, que eu vou ler agora para você, Marcos 16, 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Reparem que esse trecho, que esta parte do versículo, o anjo dizendo para elas, irem avisar os demais discípulos e a Pedro. O único nome que é destacado aqui dos versículos é Pedro. 12 eram os discípulos. Todos eles tinham a mesma importância para Jesus, todos eles caminharam com Jesus, todos eles tiveram a sua atuação, a sua vida com Jesus, enfim. Mas o trecho faz questão de destacar: avisem aos discípulos e a Pedro. Por que será que esse trecho destaca isso? Se a gente lembrar um pouquinho dos episódios anteriores à crucificação, um deles que a Bíblia também relata, que marcou muito, que chama muita atenção, é exatamente sobre Pedro. Pedro, num bate-papo com Jesus certa ocasião, disse: Jesus, onde quer que fores, sempre estarei contigo, jamais te deixareis e tudo mais. E Jesus vira para ele e diz assim: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Lembra desse trecho? Pedro ainda ficou assim meio indignado. Imagina, Jesus, jamais o negarei. O fato é que por 3 oportunidades, em 3 ocasiões, Pedro teve a oportunidade. Pedro foi acusado pelos demais de ser alguém que andava com Jesus. Pedro tinha a oportunidade de reafirmar a sua fé, de reafirmar a sua postura em Jesus como servo de Jesus, como discípulo de Jesus, e não o fez. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus. E na 3ª vez, após ele ter negado, o galo cantou, ele lembrou das palavras de Jesus, chorou amargamente, arrependido, porque ele sentiu que ele havia decepcionado o Mestre. Ele havia decepcionado Jesus, ele havia decepcionado a Deus. Muitas vezes as nossas atitudes, e existem momentos das nossas vidas em que a gente também se sente como alguém que tenha decepcionado a Deus. E o interessante daqui é que assim, o mundo não perdoa a decepção. O mundo não nos dá uma segunda chance. Nós temos uma única chance para acertar na vida, para acertar coisas, para acertar no emprego, para acertar no seu casamento, para acertar na sua vida, para acertar na sua família. Nós temos uma única chance para acertar muitas coisas durante a nossa vida. Mas com Deus é diferente. A remada dele é contra a maré. Jesus faz questão de chamar a atenção e dizer: avisem a Pedro que eu estou dando a ele uma outra chance. Avisem a Pedro que aquilo que aconteceu não marcou
o meu relacionamento com Ele. Avisem a Pedro que por mais que ele esteja chateado com as atitudes dele, que por mais que ele esteja decepcionado com a postura que ele tenha adotado naquela ocasião, eu não o neguei. Avisem a Pedro que por mais que ele tenha me negado 3 vezes, eu não o neguei. Eu estendo a ele a uma mão e lhe dou uma segunda chance. Jesus está dizendo para mim e para você: por mais que tenha acontecido algum episódio na sua vida, que você tenha eventualmente negado a sua fé, negado a sua crença, por mais que você tenha deixado de acreditar nos seus sonhos, naquilo que era a sua chance, que você tenha perdido a sua chance, Jesus te diz: eu não te neguei. Deus te diz: eu te apresento segundas chances constantemente, para que você tenha a oportunidade de estar perto de mim, para que vocês tenham a oportunidade de aproximar o seu relacionamento contigo. O relacionamento de Deus comigo e com você não é um relacionamento baseado em vingança, não é um relacionamento baseado em derrotas, não é um relacionamento baseado em decepções que muitas vezes nós causamos para nós mesmos. É um relacionamento baseado em construção, e uma construção que você tem segundas chances, tantas chances quantas forem necessário para que você restabeleça uma vida de vitória na presença dele. Que ele te ensine, que o teu coração, que o Espírito Santo declare no teu coração que você está tendo outra chance para restabelecer os sonhos de Deus para a sua vida. Creia em nome de Jesus.